Fala pessoal, fazer esse vídeo aqui para falar para vocês aqui alguns métodos de pagamento, né? Por que que eu tô falando de quais são os principais métodos de pagamentos utilizados? Porque eu já percebi um padrão entre as construtoras de loteamentos abertos, de bairros planejados, de condomínios abertos, condomínios fechados, aqui na Barra dos Coqueiros. Esse padrão, ele segue uma linha que praticamente todas as construtoras têm, claro, com algumas alternâncias, que é justamente essas alternâncias que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Então, se você ficar até o final, você vai entender isso. Para quê? Para você escolher aquele condomínio, né, aquele plano de pagamento que mais se encaixa na sua condição financeira, no seu plano de longo prazo ou de curto, e nos seus investimentos, para você adquirir um lote na Barra dos Coqueiros, ok? O primeiro plano de pagamento, claro, seria o recomendado, né, o ideal no plano das ideias, pelo menos, seria o pagamento à vista de um lote, né. Porque no pagamento à vista você, pode negociar aí 5% do valor, talvez, à vista, né. Então mais ou menos aí um desconto à vista. Então vamos pular logo à vista, todo mundo sabe que pode se comprar um lote à vista, né, mesmo ele na sua construção, né, você pagando à vista, você não vai ter perda nenhuma, porque não vai ser cobrado nenhum tipo de valor a mais. É pagando à vista e pronto. Então vamos deixar de lado, todo mundo já sabe disso, né, ninguém é criança aqui, e vamos para o primeiro tipo de pagamento, que é o pagamento de curto prazo. Uma característica clássica que eu encontrei, um padrão nas construtoras, é que elas seguem um range aí, uma diferença de 36 a 60 parcelas, né. Isso vai variar de condomínio para condomínio, até mesmo dentro da própria construtora e de construtora para construtora. Então, entre 36 e 60 vezes, você consegue comprar um lote sem juros. Isso mesmo, você pode ter um parcelamento aí de 48 vezes sem juros, 36 vezes sem juros, 60 vezes sem juros, é o que eu venho percebendo aí, com o padrão das construtoras e dos planos de pagamento de curto prazo. As construtoras fazem isso justamente para estimular com que as pessoas, façam pagamentos maiores no curto prazo, né. Do mesmo jeito que o pagamento à vista, pagamento sem juros, você também não tem perda nenhuma e não vai ser cobrada nenhuma taxa. O interessante é que de todos os planos, inclusive dos outros que eu vou falar, todos eles têm mais ou menos aí uma faixa de 7 a 9, vamos arredondar para 8% de sinal. Ou seja, um lote de 100.000, você consegue adquiri-lo, com uma entrada de R$ 8.000, né, o que é muito barato. Se você for em qualquer banco para comprar um terreno, uma casa, um apartamento, você vai ver aí, ainda mais com essas mudanças que a gente teve agora no SBPE pelo governo, inclusive clica aqui nesse card, já falei dessa mudança, a entrada agora está em 30%, né, e se você for utilizar a tabela Price pelo SBPE, você vai ter que dar uma entrada de 50%. Então, uma entrada muito alta se você for financiar um lote, né, pronto, em um banco, né. Então as construtoras elas têm essa facilidade, porque é uma entrada menor, oferece um plano sem juros num prazo razoável, poxa, 60 vezes é 5 anos, né. Além de que a burocracia também, isso vai servir para os outros planos que eu vou falar daqui a pouco. A burocracia é mínima, você vai dar sua identidade, eu tô considerando você uma pessoa solteira, né. Você vai dar sua identidade, vai dar seu e-mail profissional, vai dizer qual a sua profissão, vai dar seus dados, né, o comprovante de residência, certidão de nascimento, e a construtora ela praticamente vai fazer um filtro bem leve ali, né. Eu conheço gente que já comprou lotes até mesmo com o nome no SPC. Né. Claro, elas fazem isso também, ninguém é bobo, né, fazem isso porque tem o seu próprio lote como garantia. Caso você não venha pagar as parcelas, você vai ter que fazer o famoso distrato, e aí a construtora tem o seu lote de volta. Então tome muito cuidado aí para manter os pagamentos de suas parcelas em dia, tá. Então a gente fechou aqui os 2, o pagamento à vista, fechamos aqui as informações do pagamento em curto prazo, e agora vamos para os 2 tipos de pagamento que eu venho sentindo que as construtoras vêm utilizando aqui no estado de Sergipe, principalmente na Barra dos Coqueiros, para comprar lotes, que são os pagamentos de médio e longo prazo. Vamos agora falar dos pagamentos de médio prazo. Bom, nos pagamentos de médio prazo, né, e longo também, a gente já vai ter uma diferença em relação ao primeiro tipo de pagamento de curto prazo, que é o acréscimo de juros, né. Geralmente esses juros aí, algumas construtoras cobram 0,75, outras 0,85 ao mês.
E se você está achando que é alto ou baixo, eu vou te dar um parâmetro, é os juros mais ou menos aí que a Caixa Econômica cobra nos seus financiamentos, tá bom? Então não pense que é um juros muito alto, mas também não pense que é um juros muito baixo. E no médio prazo, eu vejo que as construtoras elas têm um número, é um número parece que é um número mágico, né, esse número é o de 120, né. O que quer dizer isso? Você parcela o seu lote em 120 vezes e você vai dar 9 anuidades. Parece que é uma figurinha repetida, mas, claro, tem algumas construtoras que pedem 8 anuidades, né, mas geralmente são 9 anuidades. Isso se você quiser dar as anuidades. Só uma observação, pessoal, sobre anuidades. As anuidades, elas geram, geralmente, tá, como eu estou falando aqui de um range de construtoras e condomínios, geralmente elas exigem de 20 a 30% do saldo devedor. Eu sei que está parecendo complicado, pense num lote de 100.000, você deu 8.000 de entrada, ficou faltando 92.000 do saldo devedor. Desses 92.000, de 20 a 30% você pode pagar eles uma vez por ano, né, são os famosos balões, as famosas anuidades. Inclusive eu já falei sobre isso, clica nesse card aqui. Então, você tem a opção, isso vale também lá no plano de curto prazo, tá? Porque se você quiser pagar uma parcela menor no seu plano sem juros, você acrescenta ali balões. Repito, os balões vão até no máximo 30% do valor do saldo devedor. Você não pode chegar e dizer bem assim: "Não, eu não quero pagar mensalidades, eu só quero pagar anuais". Não, você tem que pagar anuidades em até 70% do saldo devedor e o restante sim você pode colocar em balões, claro, de acordo com a quantidade de tempo. Então, se você financiou em 5 anos, você vai ter aí mais ou menos 5 balões, tá. Então, geralmente os juros são de, já falei, arredondando aí 0,8%. Um plano de 120 vezes é o plano de médio prazo, né, parece que é um número mágico, as construtoras gostam muito desse número de 120 vezes, com ou sem balões. Se você quiser pagar uma parcela menor, se você tem um 13º para receber no fim do ano, tem um bônus, tem uma venda que você fez, vai receber no fim do ano, no meio do ano, não importa. De acordo com o seu planejamento, você diminui as parcelas e uma vez por ano você paga um valor maior, tá. E em alguns casos ocorre uma correção monetária pelo IPCA ou por outro índice de correção, a exemplo do INCC. Geralmente usam o IPCA, então você vai estar pagando a sua parcela com juros de 0,80 por mês, tá, vai estar pagando uma correção monetária. Lembro, nem todas as construtoras, nem todos os condomínios trabalham assim. Tem construtoras que têm correção monetária, tem construtoras que não têm correção monetária, tem construtoras que têm juros menores e tem construtoras que têm juros maiores, tá bom? Mas no geral, os juros eles estão bem parecidos com o que a Caixa Econômica cobra na compra de terrenos, e a correção monetária também está bem parecida aí com o que os bancos utilizam. E o último tipo de pagamento é o de um plano muito mais longo, que são os planos de 160 e 180 vezes. Nesse caso, eu utilizo 2 números, 160, 180 vezes, que são também 2 números mágicos que as construtoras também utilizam. Eu até agora não vi nenhuma construtora com um plano de 200 vezes, né, nem 250 vezes, nem de 120, nem de 140 vezes, eles gostam de pular para 160 ou 180 vezes. Lembrando, você vai poder financiar pagando os juros igual ao de 120 vezes, né, a gente já tem um prazo maior também, né, o seu saldo devedor, ele vai demorar para ser quitado por causa do prazo, né, você pode colocar ou não anuidades para diminuir o valor das parcelas, porém você vai ter que pagar um valor maior ao longo dos anos. Tá bom? E algumas construtoras também consideram ou não o adicional de correção monetária, seja ele o INPC, o IPCA, o INCC, enfim. Existem vários tipos vários, eh, tipos de correção monetária, isso vai variar muito de construtora para construtora. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de planos, né, e suas nuances que você pode escolher aí para adquirir um lote na Barra dos Coqueiros, um lote em condomínio fechado, pé na areia, um lote com que seja beira-rio, ou então um lote aberto, pé na areia, ou um lote aberto que não seja pé na areia. Isso vai variar muito também, não apenas do seu poder aquisitivo, mas da sua escolha na hora de querer morar ou se você é um investidor, tá bom? Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês aqui. Agradeço quem está aqui a partir
Até esse momento, deixa um like aí, eu nunca pedi like aí, mas deixa um like aí, vamos testar aqui, ver se o vídeo ganha alguns likes, tá bom? E vou deixar aqui 2 vídeos, estão aparecendo bem aqui, vocês escolhem um deles e dá uma força também ajudando o meu canal assistindo a um deles, tá bom? Um grande abraço e se vocês tiverem interesse em adquirir um lote na praia, entre em contato comigo no meu WhatsApp que está aparecendo aqui. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.